Estamos com o candidato Adevaldo do Cursinho. Candidato, o senhor mencionava no bloco anterior sobre a questão dos cortes que o senhor vê que seriam necessários para adequar o orçamento, um orçamento mais curto, mais enxuto. A questão dos servidores, nós temos hoje na Prefeitura cerca de 7.000 servidores entre efetivos, comissionados e bolsistas. O senhor considera esse número muito alto? Como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão caso seja eleito? Eu considero que Itaquaquecetuba tem uma classe de servidor excelente, muito boa, embora nós tenhamos aqui na cidade um quadro de servidor mais mal remunerado da região. Se nós pegarmos aqui a região de Itaquaquecetuba, nós temos os servidores, nós temos os menores salários, nós estamos entre as faixas de menores salários. Agora, obviamente, que para que você consiga valorizar os servidores, você precisa dar uma enxugada de alguma forma, você precisa enxugar o número de servidores da administração naquilo que não for necessário. E você pega, por exemplo, você falou de 7.000, ao redor de 7.000 servidores. Se a gente for considerar, eu acredito que a gente tenha pelo menos, no mínimo, 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas desse número de como bolsista. E os bolsistas, acho que a situação mais grave da cidade, a situação mais séria da cidade. Porque os bolsistas são quem faz o trabalho mais pesado dessa cidade, é quem faz o trabalho essencial para que a administração funcione, que é quem faz limpeza, quem pinta guia, quem faz o serviço mais braçal, o serviço mais duro. E essas pessoas, elas trabalham, não tem nenhum tipo de garantia, não tem fundo de garantia, elas não têm 13º, elas não têm férias, é uma bolsa simples. E não tem estabilidade também. Agora você fez 2 anos, acabou, o pessoal vai embora sem direito, sem saber o que aconteceu, sem saber de nada. Então, eu acho que a gente precisa valorizar esses profissionais, essas pessoas, realizando contratação, efetivando o serviço braçal da cidade. A cidade não pode continuar sendo um instrumento de exploração dos mais necessitados, que são inclusive os bolsistas. Os bolsistas, para você ter uma ideia, eles fazem os trabalhos do trabalho de varrer rua, limpar feira, até o trabalho de cemitério. Mas na cidade você observa que a gente tem, só me engano, dois coveiros concursados. E um está em desvio de função em razão de doença, de situação. E eu acredito que para que a gente tenha uma administração mais eficiente, é importante valorizar o servidor. E você vai fazer isso como? Na economia, inclusive no enxugamento de secretarias. Quando você enxuga a secretaria, sobra orçamento, inclusive para você valorizar o servidor. A sua proposta, então, é diminuir secretarias, diminuir o número de funcionários que não são efetivos e transferir esses recursos para os bolsistas. Porque, na verdade, o bolsista ele já existe, ele é uma realidade, ele é um servidor, ele acabou se tornando servidor no município. Então, nada mais justo do que você efetivar essas pessoas, você efetivar por meio de concurso público. Até mesmo porque você prejudica a qualidade do serviço, na medida em que as secretarias, elas não podem contar com o servidor, com essas pessoas, com esses bolsistas, por um período longo. Porque o sujeito entra, quando ele pega a dinâmica do trabalho, quando ele está integrado com os demais servidores concursados e comissionados, ele é obrigado a sair, e aí você vem, contrata novos bolsistas, e você cria um ciclo que você não cria uma estabilidade, que você não cria uma dinâmica de trabalho para a administração, o que é ruim, o que é muito ruim para a administração. Porque você não cria um corpo efetivo de servidores que conhecem a administração, que estão habituados. Então, são ciclos. Vem um grupo, é bem treinado, fica afinado com o serviço público, conhece a administração bem, aí é obrigado a sair. Traz um outro grupo. Então, na verdade, a gente não pode continuar vivendo da exploração na administração municipal dos servidores desses bolsistas. Eles precisam ser tratados com a dignidade e o respeito que merecem.
Falando em trabalho braçal, falando em trabalho de rua, nós pensamos automaticamente em obras, em serviços urbanos. Quais as suas propostas para esse setor? A cidade tem alguns problemas relacionados com qualidade das ruas, enchentes, que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco com o senhor também. Quais são as suas propostas para essa área de investimentos em obras e serviços? A Secretaria de Serviços Urbanos é uma secretaria importantíssima. Aquela que pode vir a ser Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Planejamento. Essa secretaria é importante porque ela é quem cuida da cidade. Ela cuida do cartão postal da cidade. E o orçamento dela é pequeno para estar em torno de 100 e poucos milhões, 106 ou algo assim. É a previsão orçamentária para essa secretaria. E é muito pequeno. E obviamente que essa secretaria ela tem um potencial muito grande de buscar mais investimentos e buscar parcerias com o governo federal e o governo estadual. Coisa que a gente infelizmente não aproveitou nesses últimos anos. Coisas que a gente não fez nesses últimos anos. Então, obviamente que, como a gente já falou aqui, o orçamento da cidade é muito apertado, a gente tem que se valer de outras formas de arrecadação, convênios com o governo federal, com o governo estadual, e efetivar realmente esses convênios, buscar o convênio e efetivar com projetos viáveis para a cidade, porque a gente não pode continuar sendo a cidade que as pessoas brincam com a gente, falando que identifica a cidade, quando você passa do pedágio, quando você sai da cidade, você não precisa nem estar acordado, você não precisa estar olhando, você sabe que entra na cidade por causa dos buracos. Quer dizer, isso a gente não pode admitir, a gente não pode aceitar uma situação dessa. Isso prejudica a autoestima da cidade. E o senhor entende que, unificando as pastas, o senhor terá condições de ir buscando recursos no Estado e na União? O senhor sobrará dinheiro para investir. Porque quando você unifica, como a gente já fez uma conta simples aqui, faça uma conta simples. Uma secretaria ela tem no mínimo 7 cargos. Ela tem no mínimo 7 cargos. E você dá dinâmica para a própria administração. Você pega, por exemplo, a Secretaria de Serviços Urbanos, como nós estamos falando aqui. O sujeito entra com o processo na administração, faz o protocolo. Esse processo ele é de competência da Secretaria de Serviços Urbanos, obras e planejamento. Então você precisa deslocar, você entra no processo, abre vista para a Secretaria de Serviços Urbanos. Algum servidor tem que levar esse processo lá. É feita uma carga, imprime-se um documento, vai para alguém da diretoria da secretaria, passa para o secretário, manda de volta para o planejamento, precisa de gastar com combustível, precisa gastar com servidor, precisa gastar com telefonema. Então, em coisas pequenas, você vai economizando e vai sobrar dinheiro para você conseguir atender as necessidades da população por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e outras. Diminuir a máquina e aumentar a sua eficiência. Esse é o segredo, essa é a proposta e o desafio do próximo prefeito da cidade. Ok. Nós voltamos em 2 minutos, continuando a nossa conversa com o candidato Adervaldo do Cursinho do PSOL.